vamos falar um pouquinho sobre a síndrome de Sjögren. A síndrome de Sjögren, ou SS, ela é uma doença autoimune crônica associada a distúrbios funcionais das glândulas exócrinas, por exemplo, das parótidas e lacrimais, e manifestações extraglandulares. Bloch, ele apresentou as características clínicas da síndrome atualmente reconhecida e introduziu a síndrome de Sjögren primária e a síndrome de Sjögren secundária, que se apresentam sem e com uma doença independente do tecido conjuntivo, respectivamente. A síndrome de Sjögren, ela é a doença do olho seco e da boca seca, tá? Então ele faz com que as glândulas exócrinas não produzam a saliva e produzam poucas lágrimas, tá? Então é a doença do olho seco, também conhecida. De acordo com o estudo epidemiológico mundial, a taxa de incidência da síndrome de Sjögren é de 6,9 por 100 mil pessoas ano. Essa é de incidência de casos novos. E a taxa de prevalência de 60,8 casos por 100 mil habitantes, ou um caso por 1.644 pessoas. Além disso, a idade dos pacientes ele atinge o pico máximo aos 56 anos. Nos últimos 15 anos, a doença afetou mais as mulheres do que os homens. Pacientes com Sjögren experimentam uma dor duradoura e intolerável com múltiplos sintomas físicos, com cárie dentária, secura vaginal e dores articulares. O diagnóstico da síndrome de Sjögren é um processo de várias etapas, bastante difícil, tá? Incluindo a avaliação oral e ocular, detecção de alguns anticorpos, principalmente o anti-SSA, o anti-Rho, né, e o anti-LA, e biópsia glandular. A secura dos olhos e da boca, causada pela disfunção das glândulas salivares e lacrimais, é o sintoma clínico mais comum. Sintomas graves do olho seco e boca seca vão prejudicar a qualidade de vida dos pacientes, né? A boca seca, lembrar que ela está associada a um risco aumentado de desenvolver cáries. Como a síndrome de Sjögren se apresenta com múltiplas manifestações fora das glândulas, a EULAR, né, que é a Associação de Reumatologia da Europa, né, ela desenvolveu o índice de atividade da doença, o EULAR-SS, para avaliar a atividade da doença em paciente com sintomas e simplificar o diagnóstico, né? Esse índice de atividade da doença, né, avalia a gravidade da doença em 12 domínios clínicos: constitucional, linfadenopatia, glandular, articular, cutâneo, pulmonar, renal, muscular, sistema nervoso periférico, central, hematológico, biológico, e visa obter uma avaliação padronizada em ensaios clínicos e na prática. O envolvimento do sistema nervoso na síndrome de Sjögren, ele foi relatado pela primeira vez na década de 80. Desde então, várias doenças neurológicas foram associadas a Sjögren, o que indica a importância de avaliações diagnósticas neurológicas precisas. Quais são as complicações da síndrome de Sjögren? Nós temos a doença pulmonar intersticial, que é a complicação pulmonar mais frequente e também mais grave da síndrome de Sjögren e contribui substancialmente para a mortalidade nessa doença, tá? Aproximadamente 20% dos pacientes com síndrome de Sjögren apresentaram DPI, né, que é a doença pulmonar intersticial, e aproximadamente 10% apresentaram amiloidose e linfoma pulmonar primário. Um exame clínico eficiente que pode incluir a biópsia pulmonar ou a triagem de marcadores sorológicos, ele pode auxiliar no diagnóstico precoce e na intervenção da DPI, né, da doença pulmonar intersticial associada a Sjögren, tá? Infelizmente não existe nenhuma estratégia de tratamento eficaz. Como doença autoimune, o corpo atacando o próprio corpo, a síndrome de Sjögren também pode levar a sinovite e a artrite reumatoide, ou seja, pode levar à inflamação das articulações, tá? Sendo que esta última causa danos estruturais, deforma.
complicações renais foram observadas em menos de 10% dos pacientes com Sjögren. A nefrite túbulo-intersticial, causada pela infiltração de linfócitos ao redor dos túbulos renais, ocorre em 2/3 dos pacientes com Sjögren e disfunção renal. No entanto, a baixa prevalência de manifestações renais pode ser um artefato do diagnóstico ineficaz da nefrite túbulo-intersticial. O linfoma não Hodgkin é a complicação extraglandular mais grave da síndrome de Sjögren, tá? Sendo predominante o do tipo de células B. Como a Sjögren é uma doença autoimune sistêmica, ela causa lesões em múltiplos órgãos, principalmente glândulas salivares e lacrimais, né, como já foi dito, o que limita a função endócrina. Além da inflamação focal na glândula salivar, atrofia acinar, dilatação do ducto e fibrose são comumente observados nos pacientes com Sjögren. Devido à alta especificidade da doença e capacidade de invasão limitada, a biópsia da glândula salivar labial é amplamente aceita como o melhor método para fechar o diagnóstico da Sjögren atualmente. A infiltração linfocítica ao redor dos dutos estriados das glândulas salivares, ou os chamados focos periductais, é a característica crítica para o diagnóstico da Sjögren, tá? Obviamente, como doença pulmonar secundária, lesão renal e linfoma como comorbidade e outras comorbidades, aliás, reduzem ainda mais a qualidade de vida do paciente, né? E assim, o que fica de mensagem prática? Agora no texto teve muito sobre o papel de interleucinas e fator de necrose tumoral, e são coisas que não interessam tanto. Mensagem prática é que, em comparação com a estratégia tradicional, agora com esse novo esquema que está sendo lançado, que é mais direcionado, ele pode